próximo vídeo, sobre o sistema respiratório, nós vamos falar um pouco sobre capacidade pulmonar. O que é a capacidade pulmonar? É a quantidade de ar que pode ser respirada pelo indivíduo, tá? Começando a partir de um nível respiratório normal, a respiração em repouso, até o distendimento máximo em que o pulmão pode absorver o oxigênio. Nesse caso, principalmente em atletas, pessoas que estão realizando atividades físicas que requer uma capacidade respiratória maior, ok? A capacidade residual funcional, ela é igual ao volume de reserva respiratório mais o volume residual. Ou seja, é a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração normal. Em uma inspiração, ou seja, você inspira o ar, recebe o oxigênio através da narina, e aí ele vai oxigenar o seu pulmão e vai passar pelo processo sanguíneo. Quando você expira, retira esse ar para que seja liberado o dióxido de carbono, não sai toda a reserva de ar existente no teu organismo. Fica ainda vamos dizer assim, um resíduo de reserva expiratória dentro do organismo, tá? A capacidade vital é igual ao volume de reserva inspiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva. O que é uma capacidade vital? É a quantidade máxima de ar que uma pessoa pode expelir dos pulmões, ou seja, retirar de dentro do seu pulmão, numa expiração, o ar. Após o que? Preenchê-lo na inspiração. Primeiro ele tem que encher esse pulmão de ar, tá? Ele tem uma capacidade máxima também, e o quanto é que ele pode expirar desse ar, ok? Normalmente se dá aí entre 4.600 mililitros, tá? E a capacidade pulmonar total é o que? É o volume máximo que os pulmões podem ser expandidos. Okay? Ou seja, ela vai ser igual à capacidade vital do indivíduo mais o volume residual, que para as pessoas comum, no seu estado de repouso, essa capacidade normalmente varia de 3.500 mililitros, tá? Juntando com essa capacidade residual, ela chega a cerca de 5.800 mililitros de ar. Uma curiosidade: todos os volumes e capacidades pulmonares nas mulheres são cerca de 20 a 25% menor do que nos homens. E são maiores em pessoas atléticas e com massas corporais maiores do que em pessoas menores. Ou seja, uma mulher entre uma comparação com mulher e o homem ele possui uma capacidade pulmonar maior do que a mulher. No entanto, essa capacidade de um homem e uma mulher comum é menor do que uma capacidade de uma pessoa atlética, mesmo essa pessoa sendo uma mulher, tá? E pessoas com massas corporais grandes, maiores, e aí eu estou falando não de obesidade, mas eu estou falando de porte escultural do corpo, principalmente músculos, vai ter ainda
uma capacidade pulmonar maior. Por quê? Porque o músculo, ele exige, ele absorve, ele utiliza-se de maior energia corporal. E para que haja energia corporal, tem que haver oxigenação nesse corpo. Tá? E aí a gente vai falar agora um pouco dos reflexos de proteção que o sistema respiratório possui. Esses reflexos são inatos, como o próprio nome diz. Reflexo é inato, é uma coisa que ela é automática para se proteger, tá? Primeiro reflexo é o reflexo de tosse. Os brônquios e a traqueia, pensem lá na parte cartilaginosa, já pensando na árvore pulmonar. Elas são tão sensíveis a leve toque que quantidades mínimas de material estranho, elas podem causar irritação nessas mucosas ou nesse sistema. Isso se dá pela capacidade de proteção do próprio organismo. Então, o que acontece? Quando se observa a presença desse corpo estranho ou desse corpo, cheiro, vapor que cause uma irritação, a laringe ela vai provocar o quê? Tosse. Se lembra? Pensem vocês numa situação comum. De repente vocês entraram num ambiente e, principalmente os alérgicos, em um ambiente que tem muita poeira. Quem tem alergia ou vai começar a espirrar ou pode começar a tossir. Essa tosse, ela é um reflexo, e esse espirro é um reflexo de proteção para o sistema respiratório, que eles são altamente sensíveis, tá? Então, cheiros ou qualquer sólido que seja, mínimo que seja, ele vai desencadear esse reflexo de tosse para proteção pulmonar. Reflexo de espirro é parecidíssimo com reflexo de tosse. Eu até dei o exemplo, né? Normalmente eu costumo fazer isso. O que acontece? Na presença de cheiros ou corpos estranhos ao sistema respiratório, as vias respiratórias, principalmente, né, as papilas, no caso da boca, ou então as célulazinhas, os pelos aqui na narina, eles vão enviar estímulos lá para o sistema nervoso central responsável pelo sistema respiratório, e esse sistema central vai encaminhar um estímulo de resposta, que vai ser, no caso das narinas, o espirro, no caso da garganta, a tosse. Tamanho das partículas capturadas nas vias respiratórias. O mecanismo de turbulência nasal para a remoção de partículas, tá? Ele é tão efetivo, essa remoção de partículas de ar existente, é tão efetiva a retirada pelas nossas narinas, que quase nenhuma partícula maior do que 6 micrômetros, que é muito pequenininho, vai entrar no pulmão pelo nariz. Primeiro porque tem os pelos, né, que vão, além de sentir o cheiro, eles também servem de proteção. Mas se entrar algum objetozinho maior que seja a mais, ele já vai ter o processo de espirro. Por quê? Porque ele vai iniciar o processo de turbulência para remover essa partícula, tá? Vocalização. Aqui a gente vai falar um pouquinho de fala, que ela
ela está envolvida nesse processo do sistema respiratório. A fala, ela envolve não apenas o sistema respiratório, como a gente vai ver, vocês verão mais para frente, tá? Mas centros específicos de controle da fala, lá no córtex cerebral, centros de controle respiratório e estruturas de articulação e ressonância na boca. Por quê? Porque eu falei isso até, eu não sei se foi lá dentro de sala de aula, não, eu acho que eu falei na videoaula mesmo. Que aqui nas pregas vocais, que é o órgão que produz a voz, é o mesmo órgão por onde sai o oxigênio, o ar. Então, para que haja vocalização, né, o som da voz articulado com a boca para sair essas palavras que vocês estão me ouvindo, há pequenas paradas respiratórias para que haja vibração das pregas vocais. Então, o sistema respiratório ele se envolve também no processo de vocalização. Por quê? Pelas pregas vocais é que vai haver a vibração uma com a outra para a produção dessa vocalização que a gente está ouvindo. A fala é diferente de voz. Voz é apenas esse som que vocês observam da voz. A fala, ela é a articulação da voz, que vai criar produções de palavras, textos, de uma forma mais convencional. Então, a fala ela vai ser composta de duas funções mecânicas, que é a fonação, que é por onde, né, sai a respiração pela laringe, passa pelas pregas vocais e elas se vibram uma na outra, encostam uma na outra para que haja essa produção de sonoridade. Quando ela chega na boca, nessas estruturas, né, orofacial, ela vai se articular, a língua vai se articular no dente, no céu da boca, que é o palato, ou então na base da língua, para que se haja produção dos sons através dos fonemas. Então, a gente finaliza aqui hoje o nosso sistema respiratório, ok?